Começa agora mais um Deep Dive. Hoje a gente encara uma questão que parece um nó, mas afeta muita gente, né? Se uma situação privada, sei lá, um contrato, ou mesmo coisa de família, envolve mais de um país, qual lei o Brasil aplica? A nossa? A de fora? Vamos usar como guia umas anotações sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. É ela que tenta, assim, organizar esse cenário. A missão aqui é entender a lógica por trás. Ok, vamos lá desvendar isso. Então, para começar, qual é o ponto de partida do Brasil? É sempre aplicar a lei brasileira e pronto? Quase isso. O princípio é o que a gente chama de territorialidade moderada. A ideia base é, aconteceu aqui, ou o principal efeito no Brasil, então, via de regra, lei brasileira. Certo. Pensa num imóvel aqui no Brasil. Não importa quem é o dono, a lei que rege aquele imóvel é a nossa. Está lá no artigo 8º. Mas é moderada. Por quê? Porque o Brasil admite, sim, aplicar leis estrangeiras em certas situações. E como o sistema decide quando olhar para fora? Como faz essa escolha? Através do que a gente chama de elementos de conexão. São tipo critérios que a própria LINDB define. Funcionam como setas, sabe? Apontando qual lei usar dependendo do caso. A lei meio que pergunta qual o vínculo mais forte aqui? Onde a pessoa mora, onde foi feito o contrato, onde está o bem. Entendi. Tipo um GPS jurídico, né? E quais são essas setas principais para coisas pessoais, por exemplo, tipo capacidade, nome? Para isso, que chamamos de estatuto pessoal, capacidade, nome e direitos de família, a LINDB, lá no artigo 7º, aponta para a lei do domicílio da pessoa. Domicílio, não nacionalidade. Interessante. Exato. É onde a pessoa estabelece, assim, a residência com ânimo de permanecer. O centro da vida dela. Isso significa que, por exemplo, um casal estrangeiro que mora, sei lá, em Riad, mesmo que eles estejam aqui no Brasil a passeio, as questões de família deles, em princípio, seriam regidas pela lei da Arábia Saudita, que é o domicílio deles. Entendi. Faz sentido, conecta a pessoa à lei do lugar onde ela realmente vive. E para bens e contratos, como fica? Para bens, a regra bem direta. Vale a lei do lugar onde o bem está. É a famosa Lex Rei Citae. Está no artigo 8º também. Ok. Já para contratos, obrigações, geralmente a lei do lugar onde eles foram constituídos, onde nasceram, é a Lex Loci Contractus, do artigo 9º. Certo. Mas tem uma proteção aí. Se a obrigação for para ser cumprida aqui no Brasil, a nossa lei pode ser usada se for mais favorável para quem tem que cumprir, sabe? Uma proteção. Entendi. E para herança, sucessão. Aí a regra geral, artigo 10, é a lei do último domicílio de quem faleceu. Lex domicilii defuncti. Mas, peraí, ouvi dizer que tem uma proteção para brasileiros nessa parte da herança, né? Tem, sim. É crucial. O artigo 10 tem o parágrafo 1º. Ele diz basicamente o seguinte: se a lei lá do domicílio do falecido prejudicar o cônjuge brasileiro ou os filhos brasileiros, em relação aos bens da herança que estão aqui no Brasil, aí não se aplica essa lei estrangeira. Aplica-se a lei brasileira, que geralmente é a mais protetiva nesse ponto. Ah, entendi. Então, o sistema respeita a conexão lá de fora, mas puxa para cá se for para proteger os nossos aqui dentro, com bens aqui. Exatamente. Mostra bem essa tensão, esse equilíbrio que a lei busca. Ok, então temos essas regras, essas setas de conexão, mas o Brasil simplesmente aplica qualquer lei estrangeira que a regra mandar? E se for algo, sei lá, totalmente contra nossos valores? Ótima pergunta. E a resposta é não. Não aplica cegamente. Existe um filtro muito importante lá no artigo 17 da LINDB. Nenhuma lei, ato ou sentença estrangeira vai ter efeito no Brasil se ofender 3 coisas: a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ordem pública. O que seria isso na prática? Pensa na ordem pública como o conjunto dos princípios fundamentais da nossa sociedade, os valores essenciais que a gente não abre mão. Então, se a regra de conexão apontar para uma lei estrangeira que, por exemplo, permite algo que o Brasil considera uma violação grave de direitos humanos, ou algo totalmente contrário aos nossos costumes familiares básicos, essa lei estrangeira específica não vai ser aplicada aqui.
Entendi. É tipo uma barreira de proteção dos nossos princípios mesmo. Exato. É um mecanismo de defesa dos valores fundamentais brasileiros. E tem áreas onde o Brasil já meio que diz de cara: opa, aqui a minha lei tem mais força, por questão de ordem pública ou alguma regra específica. Sim, sim. Em algumas áreas consideradas mais sensíveis, o Brasil reforça a aplicação da lei daqui. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele é frequentemente aplicado em contratos internacionais de consumo se tiver alguma conexão com o Brasil, para proteger o consumidor que está aqui. Certo. O Marco Civil da Internet também. Se a coleta ou tratamento de dados pessoais acontecer em território nacional, aplica-se a lei brasileira, artigo 11. Faz sentido. E trabalho. Direito do trabalho é outro exemplo clássico. Tem o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, né? Muitas vezes acaba sendo a lei brasileira ou alguma regra específica como a Lei 7.064, para quem trabalha fora, para a empresa daqui. A proteção ao trabalhador é muito forte. E só para tirar uma dúvida comum, embaixada consulado aqui no Brasil é território estrangeiro? A lei lá dentro é a de fora? Não, essa ideia de que a embaixada é um pedacinho do outro país aqui dentro, isso é um mito antigo. É território brasileiro, sim. Ah, é? É. O que existe é um status especial garantido por tratados, as Convenções de Viena. Garante inviolabilidade do local, imunidade para o pessoal diplomático, mas o chão é brasileiro. A lei aplicável lá dentro vai depender muito do tipo de ato. Entendi. Agora, o inverso é interessante. Os nossos cônsules brasileiros lá fora, eles podem sim realizar atos como registro de nascimento, casamento de brasileiros, e esses atos têm validade aqui no Brasil. Direto. Quase. Para ter efeito completo aqui, tipo para registrar num cartório brasileiro, geralmente precisa passar por um processo chamado traslado. É basicamente trazer aquele registro consular para um registro oficial aqui no Brasil. Então, recapitulando tudo isso, o Brasil tenta um equilíbrio, né? A base é aplicar a lei daqui, a territorialidade. Mas ele usa essas chaves, os elementos de conexão, domicílio, lugar do bem, lugar do contrato, para poder aplicar leis estrangeiras quando a situação tem um vínculo mais forte com o outro país. Certo. E sempre com aquela rede de segurança, a ordem pública brasileira, lá do artigo 17. Não pode ofender nossos princípios básicos. Se a gente conecta tudo isso, o objetivo maior é dar alguma previsibilidade, alguma segurança jurídica para as relações privadas que hoje, né, atravessam fronteiras o tempo todo. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática, para quem está ouvindo? Significa que se a sua vida pessoal ou profissional tem algum pezinho internacional, morou fora, casou com estrangeiro, tem bens em outro país, fez um contrato com empresa de fora, é bom ter uma noção dessa lógica. Entender minimamente qual lei pode reger sua situação ajuda a evitar surpresas, né? E fica aqui uma reflexão final para a gente pensar. No mundo cada vez mais digital, né? Contrato feito online entre gente em países diferentes, dados que rodam o globo, o lugar físico fica meio difuso. Como esses critérios de conexão que a gente falou, muitos ligados ao território físico, tipo domicílio, lugar do bem, como eles vão se adaptar? Como o direito vai lidar com essas fronteiras cada vez mais fluidas do ciberespaço? Fica aí a pergunta para o futuro.